Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, uma terça-feira, para falar pouquinho tempo, mas muita informação sobre um óleo essencial, para a gente conhecer um pouquinho mais na prática, como ele funciona, como usar. Somos quatro mulheres, amigas, empreendedoras e apaixonadas pela aromaterapia. Eu, Renata Conserva, Verônica Starling, aqui embaixo a Jeane Metzger. Hoje, Fernanda, que está sempre aqui com a gente, Fernanda Conserva, não pôde vir, teve um compromisso, teve na verdade, teve algum problema que não pôde aparecer. Mas hoje nós temos uma convidada especial, que é a Poli Lessa, que é nossa mentora praticamente, foi quem Que trouxe a ama Copaíba. Ama Copaíba, e que reuniu todas nós viemos do conhecimento dela, da vontade dela de partilhar, e a gente participa de grupos em que a gente troca muita experiência teórica, prática, e a Poli é o carro-chefe da nossa equipe aí. Não Bem, estamos juntas. Somos conterrâneas também, mais uma coisa somos em comum. conterrâneos, todas nós, né? Todas nós. Isso A mesmo. gente hoje vai falar da Copaíba. Copaíba é um óleo, é uma riqueza, conhecido como o ouro da floresta. É um óleo brasileiro e é um óleo extraordinário, que tem diversas propriedades terapêuticas, age auxiliando o equilíbrio tanto mental quanto físico, e é um óleo sustentável. A gente não precisa destruir a planta, destruir a árvore para colher. É um óleo que é seguro, se usado corretamente, com a orientação correta, ele poucas vezes vai acontecer de ter uma irritação, alguma sensibilidade. Então, é uma maravilha da natureza e que a gente tem aqui em abundância na nossa Amazônia. É um óleo que tem bastante no Brasil, tem um pouco também na África, mas ela difere muito de onde ela está, a planta, como em geral é com os óleos essenciais. Então, assim, a planta, a copaífera na Amazônia, ela tem uma riqueza terapêutica que é muito superior às copaíferas encontradas no resto do Brasil, fora da Amazônia ou na África, por exemplo. Então, o óleo mais rico, ele vem realmente da Amazônia brasileira. E do Pará também, né? O Pará também tem muito Da boa região qualidade. amazônica, eu quero dizer, da região amazônica. Essas são árvores bem grandes, podem chegar a 30, 40, até 50 metros, e é uma árvore que pode ser colhida diversas vezes, respeitando o tempo de coleta do óleo essencial. Ela já era usada há muito tempo pelos índios, pela população da região amazônica também, e os índios começaram a perceber que os animais, quando feridos, eles se esfregavam na árvore da copaíba. E aí eles começaram a usar neles mesmos após combates para curar feridas. Então começou através da observação que os animais faziam isso e eles começaram a usar. Então os índios já usam há muito tempo e toda aquela população da região também usa. É muito comum lá, eles difundem muito o uso também da questão respiratória como expectorante, é uma ação muito comum nessa região. Ele age tanto mental quanto físico, e hoje a gente trouxe, como eu disse, a Poli para falar sobre a experiência dela com a Copaíba, a paixão dela pela Copaíba. Fala aí, Poli. Olha, gente, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu confesso que eu tinha muita resistência com a ingestão. E eu só fazia ingestão dos óleos cítricos, lemon, tangerina, lime, só dos cítricos. E aí eu fui, em setembro de 2019, participar em Utah de uma convenção da doTERRA, né, convenção mundial, e lá a gente assiste muitos painéis. Então, de pessoas compartilhando os resultados, os benefícios que tiveram, e painéis também feitos pela equipe de cientistas, né, médicos, o Dr. Hill e outros que fazem parte da equipe. E eu assisti uma apresentação do Dr. Hill que eu fiquei muito impressionada e muito impactada, porque ele falou, por exemplo, que nos estudos comparativos eles estavam impressionados com a copaíba em relação ao próprio frankincense, que é considerado o rei dos óleos.
Então, ele foi falando da copaíba e foi falando como era uma preciosidade que a gente tinha. E a copaíba é um óleo que foi introduzido, né, ao mix de produtos da doTERRA mais recentemente, depois que a doTERRA veio para o Brasil. Então, não é um óleo que faz parte do portfólio da doTERRA desde o início. E aí, eu fiquei, gente, não é possível, né? Fiquei muito impressionada com aquilo. E ele fez umas demonstrações, assim, umas apresentações de estudos, inclusive de como a copaíba atua na nossa parte neurológica, né, e cerebral, que aí a Renata, como médica e estudiosa, pode explicar um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei desde então a fazer a utilização da copaíba sublingual. E foi um tempo que eu estava fazendo o meu desmame dos remédios, né, que eu usava com apoio, né, remédios psiquiátricos. Eu fazia uso de ansiolítico e antidepressivo, que eu vinha fazendo desde a época que o Luca estava em tratamento, e depois que ele faleceu, os médicos ficam com muito receio de tirar, né? E eu usei por um período ainda depois, e eu estava fazendo esse desmame. Tinha 1 ano e meio quase que eu já estava usando os óleos essenciais, e o meu psiquiatra falou que eu ia conseguir, me deu muita força para eu fazer o desmame. Hoje eu posso dizer, não é fácil fazer um desmame, eu não recomendo ninguém que o faça sem um acompanhamento de um profissional, né, de um psiquiatra, e eu fiz com acompanhamento, e eu tenho para mim que a copaíba ajudou, ele fez parte desse protocolo e me ajudou nessa questão. Não foi ele sozinho, né? Eu usei outros óleos, que a gente pode falar deles depois, mas ele foi um suporte muito grande, eu senti isso, sabe? Porque ele ajuda do ponto de vista emocional na questão da autoconfiança, autocontrole, assim, não é autoconhecimento, sabe aquela coisa que você mantém a estrutura firme? Copaíba vem de uma árvore, os amadeirados têm essa vocação de nos dar essa força e essa estrutura, e no caso, né, emocional, inclusive. Sem contar que é bom para a imunidade, é um anti-inflamatório poderoso, e muitas das doenças que a gente desenvolve estão ligadas a fatores, né, a questões inflamatórias. Então, eu considero que a copaíba é um óleo completo, porque ele traz apoio não só físico, mas também emocional. Então, desde então, eu nunca parei de ingerir a copaíba. E eu faço a ingestão de segunda a sexta na rotina, e sábado e domingo nem sempre eu faço a ingestão, de vez em quando até propositalmente, mas eu falo assim, que eu sinto falta, eu gosto de fazer a ingestão da copaíba. E a copaíba, ele não tem problema, né, Renata? Ele é também considerado um protetor hepático. Então... Exatamente. A copaíba é um óleo muito seguro. Ele tem autorização, a copaíba da doTERRA tem autorização pela Anvisa para fazer ingestão, como ingestão. Ela é comercializada nesse sentido no Brasil, no mundo, né? E a Polly falou sobre a ação dele, né, no que o Dr. Hill falou. A copaíba foi entendida, assim, existem os estudos no Brasil já, a Universidade Federal da Amazônia tem bastantes estudos sobre a copaíba, sobretudo na ação anti-inflamatória dela, mas, assim, os estudos são, lógico, a longo prazo, e está sendo conhecido pelo mundo, como ela só existe, né, com essa riqueza terapêutica na região amazônica, o mundo não conhece, não existem tantas pesquisas quanto outros óleos que já são difundidos há mais tempo pelo mundo, né? Então, relativamente recente, foi descoberto o sistema endocannabinoide, que está relacionado à cannabis, que foi pelo estudo da cannabis terapêutico dela, que foi descoberto esse sistema, mas esse sistema existe desde que o homem é homem, e desde que a humanidade existe, e a copaíba age no sistema endocannabinoide. Ele tem 2 receptores, os receptores são como se fossem chaves, que ligam coisas ou desligam no organismo. Esses 2 receptores, um dos tipos dele está mais presente no sistema nervoso central, sobretudo, no cérebro, e o outro
ele está muito relacionado à imunidade. Ele está no resto do organismo e mais relacionado à imunidade. E a copaíba, ela age no receptor, em um dos receptores do CB2, por exemplo, com uma ação mais intensa até do que o canabidiol. Então, uma pessoa que usa, por exemplo, o canabidiol para uma dor crônica intensa e de difícil tratamento, essa pessoa ela pode usar a copaíba com essa ação, porque a ligação da copaíba nesses receptores faz com que a ação anti-inflamatória dela seja muito grande. Ela tem 80% mais ou menos do óleo de copaíba é feito de uma substância chamada beta-cariofileno, que é altamente anti-inflamatória, que traz esse poder físico, por exemplo, da copaíba. E para falar dos efeitos mentais, agora a Verônica vai falar um pouquinho para a gente, né, Vê? Isso. Então, como já foi dito um pouco, né, o copaíba, ele é um neuroprotetor, então ele protege, né, o sistema nervoso central, ele tem ação anti-inflamatória e, e além, né, dos efeitos positivos para auxílio de tratamento de depressão, ansiedade, pânico, traumas, sentimentos de inquietação. Então, esse uso sublingual dele eu também faço, uso diário. Eu tenho um filho no espectro autista, ele também faz, ele tem 10 anos, ele já faz desde os 8. Então, é um óleo assim, seguro e a gente usa aqui para essas questões, né, emocionais e inflamatórias, né? Porque eu acho que também está ligado aí, a questão do autismo tem sempre uma relação com a inflamação, tanto de intestino, né? Inflamação cerebral, é tudo muito do mistério ainda, assim como a copaíba não tem tantos estudos, o autismo também a gente está aí batendo cabeça e os óleos essenciais são um forte aliado aqui em casa. Não só para, né, problemas emocionais, assim, a copaíba também, como foi dito, como ele é de tronco, ele propicia um centramento, a concentração. Então, ele é um forte aliado também nessa época de estudos, né, das nossas crianças aí, ou adolescentes que têm que, né, ter uma concentração maior para os estudos né, remotos, pode ser um forte aliado também nessa questão para quem está estudando, aproveitando essa época também para estudar para concursos. Então, ele traz esse centramento, ajuda a concentração, então, além de contribuir para toda essa saúde mental, emocional, né? Então, é um óleo muito rico, que eu também não deixo de usar ele, né? Sublingual, no meu filho eu ponho em cápsulas, né? E com associação em outros óleos. É isso. Verônica, você falou isso, essa questão das crianças, né, do espectro autista, que você faz uso por conta disso na sua casa também. Tem até essa discussão hoje em dia que se fala como se o intestino fosse o segundo cérebro, que está muito relacionado ao que você ingere, aos nutrientes, à alimentação, e que hoje em dia há uma discussão também se as questões emocionais, por exemplo, como ansiedade, uma síndrome do pânico, estariam relacionadas também a um quadro inflamatório mais geral. Por isso, hoje em dia, você vai fazer um tratamento médico, psiquiátrico, para um transtorno da ansiedade, por exemplo, a gente indica, eu como médico, eu indico fortemente que a pessoa faça exercícios físicos, que ela se preocupe com a alimentação dela, porque esse quadro inflamatório, ou seja, uma vida mais saudável, um equilíbrio da saúde mental e física, passando pela parte anti-inflamatória da natural de você fazer exercícios físicos e se alimentar bem para que você tenha menos inflamação do seu corpo, isso é importante também para a saúde mental, não só para a saúde do intestino, funcionamento intestinal em si diretamente, mas indiretamente para a saúde mental e física. E como a copaíba ela é um anti-inflamatório, ela talvez por esse mecanismo também ela ajude na questão emocional, além da questão aromática dela por ser um óleo de tronco, né? No chat perguntaram como usar sublingual. 1 ou 2 gotas
1 ou 2 vezes ao dia, tá? No vidrinho mesmo, assim, depois você fica treinado, você consegue fazer diretamente. Ou você vai para frente do espelho e pronto. Dessa forma. Não tem hora, pode ser a qualquer momento, pode ser em jejum. Ele sublingual vai para a corrente sanguínea muito rapidamente, né? Porque é uma região muito vascularizada. Então, Emociona para as emoções, ele pode ser usado aromaticamente também para concentração, pingando na palma da mão, colocando num difusor quando você estiver estudando na hora da aula online, ou no difusor à noite também, que ele pode também trazer calma quando a gente está mais agitado. E a Jeane vai contar para a gente sobre. Ah, fala, Polly. não, depois que a Jeane contar a experiência, eu queria falar qual é a diferença do óleo de copaíba que a gente tem no vidrinho para o óleo de copaíba que às vezes a gente visita, né, a região norte do Brasil e é vendido lá nas feirinhas. Eu acho Então, que a gente já pode falar agora, porque a G depois vai falar da questão física, mas assim, o que a gente sabe é que a pesquisa, as investigações de copaíba nas feiras em geral no Brasil, mesmo na região amazônica, onde tem essa riqueza e não é um óleo tão caro para ser extraído, ele é muito, muito, muito adulterado. Muitas vezes ele é adulterado com óleo de soja mesmo, você não vai ter a potência terapêutica de um óleo com qualidade de pureza, né? exatamente. Porque eu tive a oportunidade de conhecer e visitar a extração da copaíba na Amazônia, né, junto com a Doterra, e é sensacional. E é importante relatar que a Doterra preza muito por uma extração consciente, que não seja uma extração predatória. E o óleo de copaíba, quando você faz, né, o furo no tronco, né, na árvore, na estrutura da árvore, e pega o veio da copaíba, jorra de uma maneira impressionante. E você tem que tampar aquele furo, porque tem uma formiga lá gigante que ela come e acaba matando a copaíba se ela entra lá no orifício feito. Então, e a extração ela tem que ser feita em intervalos de 6 meses. Então, se faz a extração hoje, tem que marcar aquela árvore para só extrair de novo daí a 6 meses, para que ela tenha perenidade. E o Tá? apoio da população que faz a coleta também, né? Exatamente. E o que acontece? O óleo da copaíba ele é extraído ele, né, na região amazônica e no Pará, né, muito no Pará também, e a Doterra tem mais de 100 famílias, normalmente são famílias, pequenos núcleos familiares que extraem. No caso, por exemplo, não é considerado, né, trabalho infantil quando isso é o sustento daquela família. Então, que a Doterra preza muito por isso, mas tem a questão cultural de que os filhos acabam trabalhando e aprendendo muito novos a fazer extração. Então, são mais de 100 núcleos familiares que trabalham na extração da copaíba. E eles e tem uma situação interessante que o Eric, que é o gerente de suprimentos da Doterra, que cuida dessa parte, ele falou que ele já era desse segmento, já, né, buscava matérias-primas, que ele foi criticado pelo fato, criticado assim, os colegas dele, né, de profissão, de outras empresas que ele trabalhou, falou assim, não, depois que a Doterra entrou no Brasil, ela inflacionou o preço da copaíba. E inflacionou sim, porque a Doterra faz parte, né, do coração da Doterra, os projetos sociais, que é o que garante a fidelidade, inclusive, daqueles produtores. E ela não acha, mesmo por mais que tenha projetos sociais, um dos pilares, quando ela tem um fornecedor, é fazer o cálculo do custo e do que seria o preço justo. E muitas das vezes a Doterra paga mais caro do que aquele produtor, daquele extrator, né, aquele tá vendendo. E o que acontece? O vidrinho de copaíba da Doterra, ela não é uma copaífera só. São 3 tipos, 3 ou 4, agora me deu um branco, 4 tipos. O frankincense, que são 3, eu acho. 4 tipos de copaíferas dentro do vidrinho. Por quê? Mesmo um óleo que é considerado único, né? Copaíba é de uma planta só,
é sinergia, porque a do Terra V faz um mix de modo a garantir a não acabar com um tipo só. Então, para ter mais de um tipo ali, existem mais de 20, e a do Terra tem 4 dentro daquele vidrinho. Então, além de, né, pagar um preço justo para quem fornece, e o que acontece? Ele é destilado, é tirada a resina, que os óleos que são vendidos nessas feirinhas não podem ser ingeridos de forma alguma, porque eles têm a resina ali dentro. E às vezes a gente acha muito barato, porque essas pessoas extraem, vão lá nos centros onde tem a feirinha vender, e se ele não consegue vender, no final ele não quer voltar carregando aquele óleo, ele vende por qualquer preço. E é por isso que às vezes é vendido tão barato. Mas pensa que foi uma exploração de um trabalhador lá que muitas vezes vendeu muito barato, e isso a gente não quer, né? Bom, vou falar então sobre os benefícios físicos da copaíba, né? A copaíba possui esse elevado potencial terapêutico, é uma riqueza da nossa terra, né? Do nosso Brasil. Ela tem uma capacidade, é um dos óleos essenciais com maior capacidade anti-inflamatória. Então, com esse benefício, a gente vai conseguir usá-lo em várias situações, né? Nós, como a Renata já comentou, ele tem na sua composição química 80% de uma substância chamada beta-cariofileno, né? O BCP. Ela tem capacidade de bloquear a cadeia inflamatória, ela vai quebrar esse ciclo dessa inflamação. Então, isso vai gerar vários efeitos, não somente a inflamação, vai aliviar dores e vai ter vários benefícios em função disso. Outra função também, outro efeito, é um efeito bactericida dessa substância. Então, ele vai estar agindo contra vários agentes patogênicos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários. A ação anti-inflamatória, ela é excelente para tratar, ela vai ser excelente para tratar doenças de pele, como dermatites, eczemas, psoríase. A gente tem vários resultados, benefícios no tratamento da psoríase, que é um tratamento difícil às vezes. Ela vai ajudar também a desinfetar e a esterilizar machucados, acelerando processos de cicatrização, reduz também a oleosidade da pele. Ela é muito usada também para melasmas, né? Essas manchas às vezes que aparecem na pele, ela pode ser usada junto com outros óleos essenciais, né? Mas a ação dela sozinha também, ela vai deixar a pele maravilhosa, além de fazer uma hidratação profunda. Ela é muito utilizada para hidratar a pele. Dizem também assim, que ela ajuda a estimular a síntese do colágeno. Então, existem resultados em casos de estrias, são resultados mais sutis, e cada pessoa vai ter um resultado diferente da outra. Nós somos diferentes, então a copaíba vai estar agindo de forma diferente em cada um de nós. Outros benefícios também que nós temos bem importantes são nas doenças respiratórias. A copaíba tem uma ação, uma propriedade expectorante e sedativa da tosse. Então, nós temos benefícios em asmas, bronquites, rinites, sinusites, pneumonias, entre outras respiratórias também. Eu tenho usado muito a copaíba, principalmente no meu trabalho, porque ela tem uma ação, além dessa ação anti-inflamatória, ela tem uma ação analgésica bem importante. Resultados em artrites, lesões esportivas, tendinites, lesões por esforço repetitivo. A copaíba ela vai entrar com uma intensidade, né? E ela pode ser usada tanto sublingual, faço muito uso tópico, né? Eu trabalho além da física, eu trabalho com massoterapia, então eu utilizo muito a copaíba, às vezes associado também com outros óleos essenciais. Existem estudos também que apontam, né, principalmente em função dessa molécula, que é a beta-cariofileno, que ela vai estar inibindo o desenvolvimento de células cancerígenas.
além além dessa inibição, desse desenvolvimento dessas células, vai estar também cuidando dessas células que estão em volta e não matando essas células, como acontece muitas vezes nos tratamentos de quimioterapia. Mas esses estudos ainda são estudos científicos, não tem nada muito comprovado, né? Porque não tem tanta... A gente vê muitos relatos históricos populares, mas nada muito comprovado. Além destes também, tem relatos de desobstrução sanguínea, ela vai estar auxiliando nessa desobstrução, então, uma melhora também da saúde cardiovascular. Ela tem uma ação diurética, sendo eficaz em retenções, diminuindo inchaços, ajudando também a eliminar toxinas e, em alguns casos, até ajudando a baixar a pressão sanguínea. Outro também, né, sempre relacionado a essa ação diurética e anti-inflamatória, vai estar auxiliando também e bactericida em casos de cistites, uretrites. Outra ação muito importante também dela é a ação neuroprotetora. Existem vários relatos em cima disso. Então, em alterações neurológicas ou doenças, né, neurodegenerativas, a gente pode estar associando, além de outros óleos essenciais, frankincense ou balance, associar também com a copaíba. Querem complementar mais alguma coisa, Renata? Não, foi perfeito, Gê. Só lembrando, quando você falou sobre a ação antimicrobiana dela, né? A Universidade Federal do Amazonas tem pesquisas mostrando a ação dela importante no combate à leishmaniose, que é, infelizmente, uma doença muito prevalente ainda no Brasil. E é mais uma ferramenta, óbvio, como os óleos essenciais, como o Jeane falou, ele não vai, por exemplo, no câncer, não vai agir matando célula cancerígena, ele equilibra a homeostase do organismo, é um auxílio do organismo no combate, porque ela tem ação antiproliferativa. Então, é o organismo da pessoa que vai combater uma doença. Então, os óleos essenciais podem ajudar em relação a isso. Como ela tem ação antimicrobiana e também anti-inflamatória, em qualquer infecção você vai ter um estímulo inflamatório também ali, e que, se exagerado, vai gerar aquela dor, a dor crônica, a dor intensa ou não, a dor branda, mesmo branda, se ela for crônica, ela é debilitante, traz até questões emocionais mesmo para a pessoa. E aí ela vem equilibrando tudo isso, ajudando a uma homeostase do organismo mesmo, né? Olha, nossa proposta são 20 minutos, hoje deu meia hora. A próxima live nós vamos falar de Renata, coloca aí pra gente. Nós vamos estar falando do Deep Blue. Então, maravilhoso! Toda terça, 19 horas, vamos falar de um óleo. Copaíba, imagina? Duplinha perfeita, né? Associado ao copaíba é uma maravilha.